Esperar mais um minutinho, tá, pessoal? A gente já começa. Bom, pessoal, vou dar o start aqui, né, respeitando aí os 21 participantes, pelo que eu estou vendo aqui, já estão presentes, opa, até subir um pouco mais agora. Então, sejam muito bem-vindos aí ao evento, né, Inova Varejo. É o primeiro evento que a gente está fazendo, né, por segmentação, com foco em alguns pilares que a QI tem, né, tanto como carteira de clientes, como, né, foco em ataque de mercado, tá? Então, é um evento para a gente passar, né, conteúdos aí que eu acredito que vão ser muito enriquecedores para vocês. Ao final vai ter, né, uma sessão aí para tempo de perguntas e respostas, então, fiquem realmente à vontade aí para levantar a mão, para usar os recursos, para interagir bastante. A ideia, né, é realmente fomentar bastante conteúdo aí de interesse que agregue muito valor para vocês, tá? Deixa eu passar aqui. Então, hoje, como agenda, eu vou fazer uma abertura bem rápida, tá? Sobre a QI. A Aline Pinheiro está aí com a gente, né? A FSR do Google, que também vai dar uma palavrinha, contribuir um pouco aqui com o nosso evento. Depois a gente vai passar aí a palavra para o Renato, né? Nosso líder aí da parte de Data, para falar um pouquinho, né, da inteligência de dados já focada aí no pilar de varejo, tá, pessoal? A gente sabe que Black Friday também é um assunto muito importante para o varejo, né, como um todo, então a gente vai falar um pouquinho de disaster recovery, continuidade de negócios focada aí ao varejo junto com o nosso especialista de operações GCP, tá, o Alexandre Montosa. Depois a gente vai passar para o Jorge para falar de uma plataforma aí também excelente em termos de aplicabilidade no mercado de varejo, tá? Então o Jorge vai contribuir um pouco nesse pilar. E posteriormente a gente vai passar para os cases de sucesso, tá? Então, dá algumas aplicabilidades mais em termos práticos, né? De como a gente tem visto, né? Essas estruturas dentro do varejo também, tá? E aí, mais ao final, a gente tem, né, aquele momento, conforme eu falei, contribuam bastante. Esse é um conteúdo pensado muito em vocês aí, tentando trazer muito da prática também, para que seja, né, bem tangível e agregar valor ao dia a dia de vocês, tá? Então, falando sobre a QI rapidamente, né, a gente, desde da nossa fundação, a gente sempre vem com a mesma missão, né, que a gente é especialista em facilitar a inovação na nuvem, e essa palavra facilitar, ela é muito importante para a gente, né, muito emblemática, ou seja, a gente vem com as ideias, as melhores práticas, nossa expertise, né, dentro dos nossos segmentos de atuação, mas a gente também tenta ser muito consultivo, entender as regras de negócio, no detalhe de vocês, para realmente a gente juntar os dois, né, fazer uma intersecção das melhores práticas, mas também entendendo a realidade de cada corporação, tá? E como que a gente faz isso, né? Obviamente, aí está o Google, né, como nosso parceiro aí desde os primórdios da nossa fundação, sendo a tecnologia de referência, tá? A gente investe muito em pessoas, em todo, né, o processo de certificação, de realmente ter o know-how ali para a gente ajudar as corporações de forma geral. E aí, quando eu falo isso, né, fim a fim, desde o nosso processo aqui, né, de comercial, arquitetura, vindo certificando, acompanhando as tendências, né, de evoluções dessas tecnologias, até, né, nossa parte de deploy, operações, pós-venda e tudo mais, tá? Então, pessoas certificadas fim a fim, tentando ser o mais consultivo possível.
E, obviamente, não menos importante, processos muito bem estabelecidos, né? Então, a gente não consegue melhorar os processos de melhoria contínua se a gente não mede. Então, a gente acredita muito forte nesses 3 pilares trabalhando em conjunto, tá? Hoje a gente, né, tem especialista em inovação na nuvem através de 2 pilares. Então, todo o pilar de produtividade, colaboração e segurança, que por trás, né, tá a tecnologia de referência, que é o Google Workspace. Hoje a gente tem a especialização, né, de Work Transformation, sendo referência no mercado, reconhecido não só pelo mercado, como a própria Google, né, para ganhar esse selo. A gente vai aprofundar aí um pouquinho mais nesse assunto também, né? E a parte de modernização de infraestrutura e dados, né, onde por trás da tecnologia de referência são, né, todos os componentes e serviços do Google Cloud Platform, onde, né, além das diversas certificações, conforme eu já citei, a gente também tem as especializações de infraestrutura e, mais recentemente, né, primeiro parceiro aí no Brasil a conseguir a certificação de DevOps também, tá? Então, a gente tá muito feliz, fazendo bastante barulho no mercado nesse sentido, tá? Que só, né, uma projeção de referência dos nossos pilares, referência de atuação, né, então, onde a gente é especialista, em termos de tecnologia, hoje o nosso foco é o pilar de varejo, então a gente preparou, né, o conteúdo muito focado aí para que seja tangível ao dia a dia e agregar valor para vocês, tá? Eu vou passar agora a palavra para a Aline, antes de passar aqui para o time, até para ela contribuir um pouquinho, acho que dar um alô aí, e agregar aqui para a nossa discussão. Aline, está por aí? Legal, obrigada, Lucas. Pessoal, muito prazer. É sempre muito legal ter a oportunidade aí de conversar com os nossos clientes, falar um pouquinho de como o Google está posicionado para trazer inovação para o varejo. E aí, só para eu ter uma ideia aqui, levanta a mão quem já trabalha com Google Cloud, por favor. Reage aí. Ah, legal. Então, acho que tem bastante gente aí que está começando na jornada com a gente, né? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, me apresentando, meu nome é Aline, trabalho na área comercial aqui do Google. Tenho muito orgulho em trabalhar aqui no Google. O Google é uma empresa que tem uma cultura muito legal, que traz muita inovação aí para o mundo. Semana passada a gente fez 25 anos e a gente relembrou um pouco de toda a história. E aí a ideia hoje é a gente passar para vocês o que a gente está trazendo de diferente para o mercado do varejo. Então, fiquei à vontade aí também depois de anotar aí as perguntas, que depois a gente pode falar um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Então, para começar, já que tem muita gente começando aí com a gente, qual que é a missão do Google, pessoal? A missão é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Ou seja, organizar os dados, colocar inteligência e disponibilizar com escala. Então, a gente nasceu como uma empresa de dados e a gente acredita muito que dados hoje está em tudo e cada vez mais, né, com essa onda da inteligência artificial, vai ser realmente a virada de chave. E dentro dessa linha, né, da gente ter nascido como uma empresa de dados, a gente teve que trabalhar com uma arquitetura dentro de casa muito avançada para poder atingir a escala que a gente tem hoje. Então, muitos de vocês usam todos esses produtos aí que estão na frente de vocês diariamente, né? Pelo menos uns 2 deles. Então, são 8 produtos que têm mais de 1 bilhão de usuários cada um. É muito alto. E para isso, a gente tem uma arquitetura muito forte de segurança, uma arquitetura muito forte de dados, uma arquitetura muito forte de containers para permitir a escalabilidade. E nosso papel como Google Cloud é trazer para vocês, com simplicidade, o melhor que a gente tem, que a gente desenvolveu dentro de casa, para vocês transformarem a operação de vocês. E aí aqui eu trago alguns nominhos que a gente tem no Brasil, focados na frente de dados, né? Então, assim, grandes clientes como GPA, Boticário, Natura, Magalu, estão com a gente, Americanas, e estão nessa linha de inovação muito grande
porque vem realmente o Google como uma empresa muito inovadora para esse segmento. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho das tendências, dos desafios e como que a gente consegue ajudar vocês dentro dessa jornada. Então, falando um pouco das tendências que vocês estão super por dentro, né? Vocês respiram isso no dia a dia. O que o Google vê, né? Primeiro, a gente vê essa pressão gigantesca por margem, né? Então, com toda a questão da inflação, com as dificuldades econômicas, como que a gente consegue trabalhar de maneira mais inteligente, mais eficiente dentro da nossa operação? Então, esse é um ponto. O outro ponto é como que a gente consegue ajudar a trazer conforto para o cliente, né? O cliente quer falar com vocês em qualquer canal, quer poder comprar no online, retirar na loja, devolver no dia seguinte. Só que a gente sabe que a operação por trás disso, ela é muito complexa se você não automatizar tudo isso. E a nossa ideia é simplificar esse processo para vocês. A gente vê muito a questão de segurança de dados, né? Então, ano passado, a gente teve várias empresas brasileiras, né, sofrendo ataques muito importantes de cybercrime. Então, a gente tem coisas muito fortes para cá. A gente vê a tendência de retenção, de atração e retenção de talento. Então, ainda mais o varejo, que você tem um monte de gerente nas lojas. Como que você se conecta com esse funcionário que está lá na ponta? Como que você engaja esse funcionário? Como você fideliza esse funcionário? E a gente tem muita coisa nesse sentido. E fora, fazer tudo de uma maneira sustentável, que para a gente é muito importante também. Então, dentro dessas tendências, como que a gente tem se posicionado hoje? Então, uma frente é a frente de dados. Então, o varejo hoje tem dados de produto, dados de cliente, cadeia de suprimento, precificação, cada coisa num sistema, cada coisa que não, às vezes não se falam, não estão conectados. Então, nós, né, junto com a QI Network, a gente consegue ajudar vocês a estruturar essa arquitetura, a fazer os sistemas se falarem, a criar a visão 360 do cliente, para realmente dar essa experiência na ponta. Segundo ponto, que a gente falou um pouco de arquitetura, né? A gente sabe que quando a gente para aprofundar aí na arquitetura, a gente vê muitos sistemas legados, sistemas que não dão a flexibilidade que a gente precisa para fazer uma precificação dinâmica, ou para conversar de uma maneira de tirar insights de um ERP. Então, como que a gente ajuda vocês nessa modernização dessa arquitetura? Porque é na modernização que a gente vai poder criar uma arquitetura que seja escalável, que seja segura. O terceiro ponto, de atrair e reter talentos. Então, o Google hoje tem a solução do Workspace, que é uma solução de colaboração e produtividade muito avançada. Hoje, dos 17 unicórnios do Brasil, 15 usam a solução do Workspace, muito por esse caráter de inovação, que a gente vai falar daqui a pouco. E a gente também tem o pilar de segurança, que vocês podem contar muito com a gente. Então, como fazer monitoramento do ambiente, como identificar as falhas, como automatizar as respostas que a gente vai dar para isso, seja a segurança dentro de um ambiente de Google Cloud, se vocês já estiverem com a gente, mas também a segurança no ambiente híbrido que você tenha, né? Que tenha outras nuvens, que tenha on-premises também, a gente tem solução para ajudar nisso. Muito bem. Então, vamos lá, continuando aqui. Eu trouxe aqui alguns casos de uso para materializar um pouco do que vocês podem contar com a gente nessa jornada. Então, foco no cliente. Quando a gente fala do foco no cliente e de ter essa visão orientada a dados, e os meninos vão falar aqui um pouquinho mais para frente sobre dados, criação da visão 360 do cliente, levando em consideração dados demográficos, comportamentais, transacionais, né? Criar um Customer Data Platform, que a gente fala,
Como que vocês podem otimizar preços e promoções, trazendo inteligência? Como vocês podem otimizar os gastos com marketing? Planejar toda a parte de suprimentos. Então, tudo isso, se vocês tiverem casos de uso nesse sentido, tragam para a gente trabalhar em conjunto. Bom, aí a gente fala muito do crescimento digital e da visão omnichannel. E aí aqui a gente pensa muito na experiência que a gente vai dar para o cliente de vocês na ponta. Então, primeiro, como que a gente permite que o cliente vai conseguir encontrar as recomendações, vai encontrar os produtos da melhor maneira? Então, a gente fazer recomendações personalizadas, recomendações one-on-one, detectar fraudes que acontecem no nosso ambiente virtual, modernizar o e-commerce de vocês para realmente conseguir trazer escala, para não cair numa Black Friday, dar uma experiência de um chatbot conversacional, inteligente, customizado. Então, tudo isso é o que a gente vem fazendo muito com clientes como Magazine Luiza e outros. Aí a gente tem o terceiro pilar, que é pensar nessa experiência de loja, né? Então, como que a gente empodera os funcionários, dando para eles as ferramentas de colaboração, de acesso aos sistemas na palma da mão, e também de automatizar os processos que estão no back-office de vocês, para que o funcionário consiga dar um bom atendimento. Então, se vocês estão pensando já em como modernizar essa experiência na loja, dar uma experiência conectada do online com o físico, a gente tem muita coisa nesse sentido, e isso passa por a gente empoderar o funcionário de vocês. E a questão de otimização da operação mesmo. Então, conseguir ter essa transparência na cadeia de suprimentos, toda a parte logística. Não sei, né, aqui, quem de vocês, até onde vocês vão na parte do varejo, mas se vocês têm essa parte de entrega para a ponta também, a gente consegue trazer um roteamento inteligente da frota, a gente consegue trazer uma automação do processo para saber se o cliente recebeu ou não recebeu, qual foi o feedback, otimizar a devolução. Então, recebi o produto não está legal, quero abrir um chamado. Então, tudo isso, gente, a gente consegue, através de soluções no-code, low-code que a gente tem, ajudar a reduzir o custo desse processo e melhorar a experiência do cliente por lá também. Então, aqui, só para ficar claro na cabeça de todo mundo, né? Então, de um lado, vocês vão ver toda essa capacidade de dados, capacidade de infraestrutura, capacidade de colaboração entre os funcionários e ter essa segurança. E tudo isso vai para cima nesse nosso portfólio de varejo, com as nossas soluções de inteligência artificial, com as nossas soluções de visão 360 do cliente, que aí vai depender muito do que é prioridade para vocês nesse momento. Nosso foco vai ser sempre entender a prioridade de vocês, o que vocês precisam atingir esse ano, nos próximos 3 anos de resultado, e ajudar vocês a montar esse plano de tecnologia que atenda esse objetivo. Aí, aqui, eu trago para vocês um exemplo, né, que a gente tem feito com alguns clientes para a criação de modelos preditivos para a parte de precificação. Então, a gente vai pegar todos os dados fontes que vocês têm de vendas anteriores, estoques, preços e promoções, histórico da web. Vamos jogar tudo isso no motor de dados do Google para conseguir dar essa previsão para vocês na ponta, a nível de inventário, a nível de SKU, que, gente, se a gente acerta no modelo aqui, os resultados disso na ponta são muito grandes. E a gente já tem uma inteligência, a gente já tem APIs prontas que facilitam muito esse processo de implementação.
O outro ponto que a gente falou de criar essa visão 360 do cliente, como o Google é uma empresa de marketing, é uma empresa de dados, a gente tem conexão com todas as partes de advertising, né, que são soluções proprietárias nossas. Trazemos também do CRM de vocês, do ERP, do e-commerce. Trazemos tudo isso para personalizar dentro da nossa solução e trazer essa visão analítica, seja para o time interno de vocês, ou seja, em recomendações para quem está na ponta. E aqui, também, por fim, já vou começar a finalizar aqui, a gente tem, pessoal, várias APIs de inteligência artificial que já foram treinadas com toda a inteligência do Google para vocês embedarem no e-commerce de vocês. Então, como vocês querem ter, por exemplo, uma busca avançada dentro do e-commerce de vocês, com o mesmo poder da busca do Google, a gente tem essa API aberta, a gente tem as APIs para fazer essas recomendações de produto em escala, ou, por exemplo, para pesquisar através de produtos similares dentro do e-commerce de vocês. Então, eu convido vocês, quem quiser, a conhecer um pouco melhor desse nosso portfólio de soluções que a gente consegue embedar no e-commerce digital de vocês. E quem está nesse momento de querer construir um novo e-commerce, querer modernizar o que vocês têm, a gente também tem muita coisa pronta nesse sentido aqui para ajudar. E aí, para acabar aqui, pessoal, eu trago o caso do supermercado Dia, que eles migraram toda a operação que eles tinham para o Google Workspace, que é a nossa solução de produtividade. E isso trouxe, gente, um engajamento deles com os funcionários da ponta muito grande. Transformou o canal de comunicação deles num canal mais colaborativo do que num canal de e-mail. Trouxe toda a inteligência de dados também através de analíticos. E a Magalu, que aí com a Magalu a gente já tem um trabalho de arquitetura muito forte, né? Eles tinham muitos sistemas legados, eles migraram mais de 113 aplicativos para as nossas soluções de no-code, trouxemos inteligência para toda a parte de precificação deles. Então, tem muita coisa bacana. Eu tinha só 15 minutinhos aqui para falar com vocês. Então, a ideia era pincelar um pouco do que a gente tem feito no mercado, do que tem funcionado e de quão simples que é. Tem coisas que às vezes parecem muito, muito complexas, sim, algumas vão ser mais trabalhosas, mas muitas outras a gente já tem coisas pré-prontas para acelerar e trazer quick wins para vocês. Então, ficamos super à disposição, como o Google, aqui através da network, de ajudar vocês, tá bom? Muito obrigada. Excelente, Aline, obrigado pela sua contribuição, acho que muitos insights, né, de diversos pilares, né, no que a gente pode fazer, acho que tanto em termos de produtividade, colaboração, segurança, né, como também em termos de Google Cloud, desde dados, a infraestrutura modernizada, enfim, muito legal. Pelo cronograma aqui, Renato, está contigo. Beleza. Bom dia, pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo aí? Ouvindo bem. Ouvindo bem. Compartilhar aqui e a gente começa. Tá conseguindo ver, né? Sim, sim. Deixa eu começar me apresentando, pessoal. Meu nome é Renato, sou lead de dados aqui da QI. Engenheiros de dados, engenheiros de machine learning, enfim, podem ter certeza que hoje vocês vão conhecer, claro que de forma superficial, porque a gente sabe que a nuvem é complexa, né, quando você adentra os detalhes, mas eu vou tentar passar o de melhor que está tendo para a área de varejo, tá? E se tiver alguma dúvida, pode me interromper, eu respondo, a gente bate um papo, tá? Aqui eu trouxe um panorama geral, né, da plataforma de dados, né?
para vocês verem que é algo completo, e muitas das ferramentas aqui são gerenciadas. O que isso quer dizer, né? São ferramentas fáceis de se utilizar, né? Muitas delas aqui não precisa de código, então seria aquele básico clique e arrasta, né? Então, para as pessoas que não têm equipe de dados especializados, isso acaba adiantando muito a nossa vida, né? A gente, para fazer uma primeira versão, por exemplo, a gente pode fazer ali no clique e arrasta, né? A gente não precisa fazer algo em código ali, né? Para fazer uma V1, né? Então aqui a gente tem ferramentas desde a captura de dados até o uso de dados ali nas plataformas de visualização, seja Looker, Power BI, Click, enfim. Aqui na parte da captura, né, a gente tem ferramentas para captar esses dados, o BigQuery Transfer Service, o PubSub ali, que seria similar ao Kafka, Storage Transfer Service. Parte de processamento ali, a gente tem o Dataflow, né, para quem conhece o Apache Beam ali, é o que roda atrás do Dataflow. Temos o Data Prep, o Data Fusion, né, que são ferramentas gerenciadas em código. Tá? Não vou passar por todos aqui, mas o principal aqui no meio, né, que eu diria que seriam os principais, o BigQuery, né, que seria o Data Warehouse, que a gente armazena, não só armazena, mas faz as nossas consultas de analytics aqui dentro, né? Quando a gente vai tirar insights dos nossos dados, né, a gente vai fazer aqui dentro do Data Warehouse, no caso o BigQuery, tá? E aí, claro, depois disso a gente precisa passar para a ferramenta de visualização, né? Muitos aqui já devem ter até estudado, ouvido falar daquela disciplina DataVis, né, que a gente consegue passar informação muito melhor, de forma muito mais contundente, quando a gente passa para uma ferramenta de visualização. E aqui essa seria a ideia, né, a gente tira os dados aqui do BigQuery, do Data Warehouse nosso, né, com os dados centralizados, para uma ferramenta de visualização para repassar para a área de negócio, né, que vai tomar as decisões para a empresa. E aí a gente tem algumas novidades também na Google nos últimos meses, que seria a integração dos Sheets, né, com o BigQuery. Então, para aquelas pessoas que não têm um conhecimento para mexer num Data Warehouse, não tem conhecimento de SQL, por exemplo, né, tem conector ali do Sheets que você consegue plugar facilmente com o Data Warehouse BigQuery. E aí você consegue mexer nesses dados como se estivesse usando planilhas mesmo. Acho que todo mundo aqui já trabalhou com planilhas, então é uma forma fácil, né, que a Google trouxe da gente conseguir democratizar os dados para toda a empresa. Então todos vão conseguir acessar ali os dados do BigQuery, né? No topo disso, a gente tem ferramentas de governança, né, Data Catalog, a gente consegue saber de onde estão vindo nossos dados, para onde estão indo, a gente consegue percorrer esse fluxo todo de dados, né, então é uma das ferramentas essenciais também no ambiente de cloud da Google. E o Cloud Composer, né, aqui seria o Airflow, né, o Airflow está por trás aqui, seria apenas uma ferramenta gerenciada da Google, o Cloud Composer, né, que roda o Airflow, que seria basicamente orquestrar essa galera toda. Aqui eu trago qual que seria a boa prática, né, da Google. Que a gente hoje vê nos clientes, né, que existe muitos silos de dados separados. Né? A gente sabe, às vezes a gente se encontra numa situação onde, por exemplo, tem equipe de marketing com alguns dados, tem equipe de engenharia com outros dados, tem equipe de negócio com outros dados, e ninguém consegue centralizar. Né? E às vezes deveria ser o mesmo dado e está entre áreas diferentes com dados diferentes. Então isso complica mais ainda. Então qual que seria a boa prática da utilização de dados de analytics, né? Centralizar esses silos de dados, e aí precisa de um trabalho ali de engenharia de dados, né? De ETL ali, né? Que você vai transformar esses dados e juntar no BigQuery. Uma vez que você junta, você tem sua informação centralizada. Então, não vai ter mais esse problema de informação errada em diferentes setores, né? Você já vai ter isso centralizado, e aí daqui você passa por uma ferramenta de visualização. A gente tem o Looker, né? Que o Looker a gente sabe que não é somente uma ferramenta de visualização, é uma ferramenta também de governança de dados. Você consegue ver desempenho do BigQuery, quem está fazendo consulta, tamanho das consultas que estão sendo realizadas, então você tem um controle maior ali dentro. Aqui seria uma outra visão mais geral, mas assim,
seria basicamente essa visão aqui de uma forma mais visual, né? Que eu trago aqui alguns exemplos de fontes de carregamento externa, né? Então, por exemplo, a gente pode tirar dados Salesforce. Quem está no varejo aí provavelmente deve utilizar muito o Salesforce, os bancos de dados transacionais, MySQL, PostgreSQL Server, enfim, algumas outras soluções aqui, né? SAP, Google Analytics. Aqui é só um exemplo, tá? Não é um rol taxativo, então aqui vocês pensam que vocês podem tirar dados de qualquer lugar, basicamente, e aí você consegue centralizar, né, no BigQuery ali para a gente ter a fonte de informação única. Inteligência de dados com Machine Learning. Aqui eu trago por que de se utilizar Machine Learning, né? A gente sabe que o ChatGPT e o Bard aí, esse ano passado, deram o que falar, né? Mas não é somente isso, né? A gente tem várias outras aplicabilidades, várias outras aplicações de Machine Learning que a gente pode utilizar no nosso negócio também, não só de chat, né? E aí tem essa pesquisa aqui da McKinsey, né? Que a gente toma 2 vezes mais decisões baseadas em dados, 5 vezes decisões mais rápidas que outros, e 3 vezes execuções mais rápidas. Por que isso? Né? Imagina que IA nada mais é do que você detectar padrões nos dados. Então, uma vez que você consegue detectar padrões nos dados, e aí eu estou falando de vários dados, tá, pessoal? Não seria somente uma planilha do Excel com poucas linhas. Que eu estou falando de milhares, às vezes milhões, né, de dados, e aí a IA, ela consegue, através de seus algoritmos ali, detectar um padrão nesses dados. E aí, com esses padrões, a gente consegue tomar decisões mais rápidas com os nossos dados. A gente tem várias aplicabilidades aqui, varejo, finança, marketing, logística. Hoje o foco vai ser varejo. Tem alguns exemplos bem rápidos aqui, né, de forecasting de demanda, recomendação de produtos, preços flexíveis, enfim. Vou estar abordando com mais detalhe daqui, mais à frente, tá? A gente tem IA para todos os níveis, né? Acho que foi comentado agora há pouco, né? A gente tem as APIs pré-treinadas, né? Soluções pré-prontas ali que a gente já pode utilizar no nosso negócio. Aqui, como um exemplo, né? Detecção de imagens, né? Em vídeo, para quem utiliza bastante vídeo, a imagem também tem detecção de imagem. A gente consegue personalizar, né? Com base na base de imagens que a gente tem, a gente consegue fazer um modelo para detectar um determinado objeto, um determinado... Enfim, qualquer coisa, né, basicamente. Tudo que tem padrão, a IA vai conseguir detectar. Você só precisa de se for para treinar algo personalizado, você só precisa de um conjunto de dados de treinamento, um de validação, que é onde o modelo vai aprender efetivamente, e um de teste, para você ver se o modelo está se comportando do jeito que era esperado. E a gente tem também ferramentas muito personalizadas ali, né, que aí não seria mais no code, para você entrar no domínio de criação de um algoritmo personalizado, né? Eu vou falar só por cima. Aqui seria as ferramentas pré-prontas, né? Cloud Vision API seria uma API que você... Basicamente é uma API já disponível na GCP ali, que você simplesmente puxa a URL dessa API e puxa para a sua aplicação. Então, se a sua aplicação precisa detectar imagens, logos, rostos, emoções, locais, enfim, qualquer coisa nesse sentido, você consegue já embutir essa API na sua aplicação sem fazer treinamento nenhum. Tá? Então, isso aqui já é algo pré-pronto da GCP. Natural Language API seria outra API pronta já para utilização, né? Classificação de conteúdo, detecção de sentimentos. Eu vou trazer mais à frente aqui só um exemplo de como essas APIs podem ser utilizadas na área de varejo, tá? Mas eu tô trazendo mais algo geral aqui para vocês irem se ambientando do que a GCP pode trazer. Document AI, né? A maioria das transações envolve ou termina com documento. Isso aqui é uma ferramenta pronta também do Google de OCR, só que um OCR com inteligência artificial ali, ele é mais inteligente, ele consegue detectar em formato tabular o que estão nos documentos físicos. Então, se você precisa transpor, né, o que está num documento físico para um banco de dados, para uma planilha, você tem como mapear os campos e aí já traz para um formato tabular. Então, o Document AI ele é inteligente nesse sentido. A gente tem o Dialogflow, é uma ferramenta de chatbot ali, né? Seria uma ferramenta tradicional, acho que vocês já veem hoje, né, de chatbot, e a gente tem eu diria uma V2 ali, né, uma forma aprimorada que veio agora com o Gen App Builder, né?
seria a ferramenta mais recente aqui de Generative AI, que você consegue também fazer chatbots, tá? E aí, acho que até o fim do ano, né, tá em preview ainda, mas até o fim do ano, você vai conseguir subir os documentos da sua empresa para o chatbot. Então, o chatbot vai aprender com os documentos que você passar, seja Word, seja PowerPoint, seja planilhas, qualquer documento que você colocar ali da empresa, você coloca, e ele vai aprender com aquilo ali, e aí você faz uma espécie de chatbot e ele já vai estar treinado, né, com os dados da sua empresa. E aqui eu trago alguns exemplos, né, para a área de varejo específico. Claro que isso aqui não é um rol taxativo, então são apenas alguns exemplos, dá para fazer de tudo, é como eu falei. Que tiver padrão de dados, que a gente sabe que é muita coisa, dá para utilizar a inteligência artificial. Aqui um exemplo, né, personalização de experiência do cliente. Né? Os algoritmos de IA, como eu falei, né, tudo que tem padrão ele consegue entrar. Então, a gente consegue analisar o comportamento de compra do cliente para fornecer recomendações personalizadas e ofertas personalizadas. Então, a gente consegue, como que a gente faz isso aqui, né? A gente consegue detectar, né, aqueles dados lá que as páginas dão para a gente, os cookies, né? Quanto tempo determinado cliente passou numa página, por exemplo. A gente usa todos esses dados para a gente detectar padrões de compra desses usuários. Né? Então, a gente treina um modelo ali, né? Até no BigQuery ML, né? No BigQuery ali, a gente consegue fazer pelo algoritmo matriz de fatorização, que a gente basicamente faz isso. Né? São modelos até utilizados pela Netflix, por exemplo, né? Para recomendação de filmes. Seria... claro que eu não vou dizer que é o mesmo modelo, porque cada empresa às vezes pode personalizar do jeito que lhe bem convir, né? Mas seria a base, né? Esse algoritmo aqui de recomendação de produtos, recomendação de ofertas, né? Com base nos dados de navegação dos usuários. Chatbots e assistentes virtuais, né? Como eu tinha falado ali, né? Acho que nem convém muito falar sobre o Dialogflow agora, né? Depois que o GenAI está aparecendo em cena, mas seria a ferramenta, tem até um videozinho ali, eu vou mostrar mais no final, que, assim, adianta muito a vida, assim, né? Tem esse vídeo de demonstração da Google que eu fiquei de cara, assim, né? Que basicamente a pessoa vai lá, entra no chatbot, olha, eu tô pensando em comprar uma bicicleta X, e aí a pessoa mesmo vai lá, pega a bicicleta que ela tem, o algoritmo já detecta a bicicleta parecida no site de varejo da empresa, e aí já mostra para o cliente, olha, a gente tem bicicletas similares e tudo mais, e aí faz a comparação X a Y ali, né, ou X a X, para trazer para o cliente o que tem de melhor na rede de logística ali deles. Eu vou trazer mais à frente o vídeo, tá? Seria mais um exemplo aqui. Previsão de demanda, né? A gente usa isso aqui não somente de varejo, eu acho que qualquer mercado hoje a gente quer prever demanda, né? Para a gente se antecipar. O que a gente tem o que a gente pode se antecipar de compra de estoque, por exemplo, evitar sobrecarga ou escassez de produtos. Então, assim, esse aqui eu acho que é um dos mais utilizados hoje, um dos mais importantes também, né? Te ajuda a não gastar muito com estoque parado, enfim. É somente o que você vai usar, o que você vai vender, você compra a medida certa, né? Seria ali a forma toyotista, né, de fazer as coisas, né? Compra somente o necessário para poder fazer a revenda. E aí, claro, eu coloquei aqui até as ferramentas que você consegue utilizar cada um dessas formas de IA, né? Aqui são as ferramentas da BigQuery. Alguns deles você consegue fazer direto no BigQuery, que é o Data Warehouse. Né? O BigQuery também tem o BigQuery ML, que você consegue fazer machine learning dentro do seu Data Warehouse. Então, para quem tem facilidade de SQL, isso aqui também é uma mão na roda, né? Você consegue fazer uma V1 muito fácil ali também. Algumas outras ferramentas, né? O Vertex AI. O Vertex AI é a ferramenta completa hoje de inteligência artificial da Google. Tem, acho que quase todos aqui podem ser utilizados, o Vertex AI. Reconhecimento de imagem, né? Isso aqui pode ser utilizado em aplicativo de compras, né? Até dei um exemplo ali, queimei a largada ali, né? Vou mostrar o vídeo também, mas vocês vão poder ver melhor, né? Você consegue fazer com que seu aplicativo consiga detectar
imagens no seu estoque com base nas imagens que o cliente der. Olha, eu estou procurando um produto X. A pessoa vai, manda a imagem, olha, no nosso estoque tem um parecido que é Y. Então, isso aqui, né, sensacional, não preciso nem falar. Análise de sentimento, né? Muitas empresas varejistas usam não somente análise de sentimento, tá? Mas hotspot também em lojas varejistas, né? Para saber onde que está tendo mais fluxo de pessoas, né? Às vezes tem um motivo específico ali que às vezes a gente não está conseguindo ver a olho nu, né? Então, o algoritmo pode ser utilizado para detectar esses padrões, né? De hotspots ou de sentimentos, né? Imagina que tem uma loja famosa, não vou citar o nome, mas sempre quando eu saio dela tem uma pessoa assim com aqueles tokens, né? Tokens de satisfação da loja, né? Então a gente pode abandonar esse tipo de coisa que, poxa, às vezes a pessoa, né, às vezes não responde de uma forma tão assertiva ali, ou não quer responder, enfim, a gente pode selecionar, a gente pode usar uma câmera ali, né, para fazer uma análise de sentimento. Às vezes a pessoa entra feliz da vida na loja e sai triste, ou vice-versa. Você consegue fazer esse tipo de análise também, utilizando essas APIs, tá? Aqui eu já tinha até falado, né? Detecção de rostos e emoções dos clientes, né? Você consegue detectar sentimentos não só na saída da loja varejista, mas, por exemplo, nas filas, né, de espera. Tem gente, eu, por exemplo, quando vejo que a fila está muito grande, eu já saio fora, eu não quero nem saber, eu já fico triste, chateado. Então isso pode ser uma das coisas que você pode colocar uma câmera ali nas filas para ver como é que está o sentimento geral dos clientes, né? Às vezes colocar produtos ao lado das filas ali para diminuir um pouco desse sentimento ruim, né, que a pessoa vai se distraindo ali até chegar no caixa, no balcão, por exemplo. E aí, durante o atendimento e após o atendimento, né, são algumas das possibilidades. Detecção de hotspots, que eu falei, né, às vezes, imagina que você pode ter áreas da sua loja que estão mais movimentadas e outras lojas que não. Só que você precisa vender ambos igualmente, ou às vezes até a que não tem tanto movimento, mais ainda do que a que está tendo movimento. Né? Às vezes você pode, você detectando esses padrões, você pode rearranjar a sua loja com base nisso. Né? A gente pode colocar um item perto do outro que não está vendendo tanto, por exemplo. Então, são várias as possibilidades que a gente pode utilizar quando a gente está detectando padrões nos nossos dados. Né? Análise de sentimento de clientes, né? Isso aqui é muito comum também, a gente precisa ver como que a nossa marca está sendo vista pelas pessoas, né? E aí, aqui eu junto todas as redes sociais, tá? Aqui eu dei só um exemplo das mais famosas aqui, mas a gente pode juntar tudo, inclusive a ouvidoria, Reclame Aqui, por exemplo, né? A gente pode juntar tudo isso e mostrar para um dashboard para o executivo, para ele saber como que está a marca dele, o que está impactando mais, o que está fazendo mais barulho nos últimos dias, nas últimas horas, né? A gente pode configurar da forma que for melhor para as empresas, né? Às vezes tem empresa que precisa da análise de sentimento ali em tempo real, porque às vezes solta uma campanha na hora e já quer saber o que as pessoas estão achando. Né? Então, assim, há várias formas de se fazer a mesma coisa, né? Tem empresas que preferem diário, tem empresas que preferem fazer uma análise mensal, né? Então, vai de caso a caso. A gente consegue classificar esses conteúdos, né, que a gente extrai dessas redes sociais, detectar os sentimentos das pessoas. A gente pode fazer uma análise de sentimento geral, por exemplo, extração de entidades, análise de sintaxe, enfim, dá para fazer muita coisa com ferramenta pronta, né? A Natural Language API da Google. Você não precisa treinar nem nada. Aqui seria do App Builder, né? Que eu falei do chatzinho lá, que a pessoa vai com a bicicleta dela. Vou até mostrar aqui rapidinho. Já tinha até deixado no ponto aqui. Eu vou explicando enquanto vai passando, tá? Nessa vibe de triatlon e tudo mais, tá precisando de uma bike. E aí o aplicativo já traz a bike, né? E aí ele pergunta, como que o segundo se compara com o primeiro? Como que a segunda bike ali se compara com a minha bicicleta atual? A pessoa posta a foto dela, a foto da bicicleta dela, faz a comparação. Qual que é a diferença dos materiais? Ele já, né, responde para você. Enfim, isso aqui é uma das possibilidades, né? A gente sabe que
quando se trata de dados, a gente pode fazer uma infinidade de coisas, né? Aqui eu ia passar um demonstrativo bem rápido, acho que 1 minuto, tá? Só, não vou passar tanto do tempo, tá, Montosa? Mas só para as pessoas verem o quanto que é fácil mexer numa ferramenta gerenciada, né, de dados, de machine learning, né? A gente pode criar aqui, né, conjunto de dados, olha, e aí imagina que você tem várias imagens, você quer classificar imagens, né, em vários rótulos, você quer somente detectar objetos numa imagem, segmentar imagens, né, aqui tem tanto imagem quanto tabular, né, você quer fazer uma regressão, classificação, previsão, você quer mexer com texto, né, análise de sentimentos, extração de entidade, vídeos, né, então isso aqui tudo de uma forma clique e arrasta, só criar, né, e aí vai seguindo os passos, vai mostrando onde que o seu dataset está e pronto, treina o modelo, consegue utilizar em produção, essa é uma ferramenta gerenciada. Né, porque às vezes as pessoas têm medo, poxa, a inteligência artificial é algo muito difícil, nunca vou conseguir implementar na minha empresa. Não é tão assim, porque já tem muita coisa pronta e tem muitas ferramentas gerenciadas, né? As ferramentas gerenciadas te ajudam a fazer uma V1 de forma muito rápida, né? Só clicando e arrastando. Bom, alguém tem alguma dúvida? Da minha parte era isso, tá, pessoal? Muito bom, Renato, show de bola. Eu acho que antes de passar para o Alexandre, só reforçando, tá, pessoal? O tempo é curto, né? Então aqui é para gerar insights em todos os pilares que a gente acredita que faz sentido aí, né, para o dia a dia de vocês. E obviamente, né, se alguém quiser aprofundar aí mais no detalhe, alguma coisa que viu, a gente fica à disposição aí para falar no paralelo, tá? Alexandre, por favor. Beleza, pessoal. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite aí. Mais uma vez, o marketing arrasando aí nesses eventos, né? E, cara, o Renato mostra essas coisas de dados, assim, eu fico cada vez mais maravilhado, né? E a facilidade, né, cara, que você tem para implementar, né? Às vezes a gente acha que está tão longe isso e acaba tá tão perto, né? Então, parabéns, Renato, pela apresentação aí. Bom, pessoal, eu sou Alexandre Montosa. Aqui na QI sou conhecido como Montosa, né? Em geral, no mercado como Montosa. Trabalho na parte de GCP aqui de operações, né? A gente hoje trouxe para vocês a questão do backup e do DR focado aí no segmento do varejo, né? A gente está fazendo esse evento especificamente para o pessoal do varejo. Então, a gente vai trazer aqui algumas soluções, né, de backup e DR que a QI tem ali, né, como parceiro premier do Google, para facilitar a jornada de vocês nessa inclusão de backup, né? A princípio, a gente acredita, né, que seja muito fácil implementar backup, mas tem alguns percalços ali no meio do caminho que a gente tem que tomar cuidado para não né, ter problemas de custo, etc. e tal. Então, hoje a gente sabe, né, a importância aí da continuidade do negócio, né? Quando a gente fala de backup, né, além da proteção dos dados, né, escalabilidade, né, existe uma dúvida muito grande, né? O que é backup, o que é DR, né? O pessoal confunde muito. A gente traz um slide aí rapidamente para mostrar para vocês, né? O que é o backup, pessoal, né? Algumas pessoas já até conhecem isso. Backup é copiar os dados ali para um storage, né? Então, eu faço uma cópia daqueles dados, né? Seja uma database, um arquivo, uma pasta, enfim, copio isso para um storage, seja ele no cloud ou on-premise, né? Isso é o backup. O DR já não. O DR a gente já está falando de ter uma estrutura similar à minha estrutura, independente dela ser on-premise ou nuvem, tá? Que eu consigo fazer o failover, ou seja, quando eu tenho um desastre ali, quando aquela estrutura, se for problema predial, energia elétrica, inundação, qualquer coisa do gênero, eu consigo fazer esse failover e meu negócio continua em pé, tá? Então, essa é a diferença de backup para DR. A gente trouxe aqui algumas coisas, acredito que o pessoal do varejo aí vai se identificar bastante, que são os principais dores aí, né, que a gente entende aí para o pessoal do varejo, né? Então, a perda de dados, falha nos sistemas, erros humanos, um possível corromper algum tipo de arquivo, né? E o grande mal do século aí que vem sendo a bola da vez aí, que é os ataques hackers, né, os ataques ransomwares. A gente acompanhou algumas pesquisas que mostram que hoje, né,
o varejo no Brasil, né, além do seu Brasil tá em alta ali, infelizmente é um dado ruim de passar, mas infelizmente o Brasil está em um dos primeiros lugares ali de ataques, né? E o segmento do varejo está sendo mais preferido, vamos dizer assim, pelos hackers, até em comparação à indústria. Tá? Então, é uma coisa bastante importante da gente ressaltar aqui para o pessoal se preocupar com essa questão de backup, né? E aí a gente volta a falar dos dados, né? Estoque, rastreamento de pedidos, perda de histórico de compra de clientes. E aqui a gente está falando só da questão dos dados, né? De compras. Mas a gente também não pode esquecer na questão de segurança. Para falar um pouquinho de segurança, aí também tem a questão de quando o cliente faz uma compra ali no seu site, né? No seu e-commerce, tem que inserir um cartão de crédito, essas informações ficam salvas ali, então a gente tem que tomar muito cuidado e ter uma preocupação muito grande com relação às informações sensíveis ali dos clientes, né, implementando algumas ferramentas, além do backup, fazer de uma forma segura, né. Então, a falta de segurança nos backups pode trazer alguns prejuízos. A gente fala muito da questão financeira, né, então, meu sistema parou, deixei de vender, perdi ali, mas também a questão reputacional. O cliente faz essa análise, né? Poxa, eu fiquei sabendo ali que saiu uma notícia que aquele site específico, aquela empresa específica foi atacada, né? E aí, pô, será que é seguro comprar lá? Será que vale a pena eu comprar nessa empresa? Poxa, eu não vou colocar meus dados lá, né? Vai que alguém rouba minhas informações de cartão de crédito. Então, isso aqui causa um prejuízo enorme também para o negócio, tá? Sem falar também na questão da complexidade, né? De implementar isso, né? A gente sabe que o varejo hoje, né, como foi falado aí, né, além de ter várias lojas, né, você tem vários aplicativos ali, então você tem a parte do e-commerce, você tem a parte do mobile, enfim, como que eu faço o backup dessas plataformas, como que eu gerencio isso, como que eu implemento isso de forma inteligente, né, para poder garantir ali um plano de recuperação do meu negócio. Né? Então, a QI tem essa questão, né? A gente também não pode esquecer, pessoal, que os indicadores, né, de backup, então a gente está falando ali de RTO e RPO, né, que são o Recovery Time Object e o Recovery Point Object, que são os indicadores que trazem a questão do backup ali. As ferramentas que a gente vai mostrar aqui, elas seguem um RTO e RPO bem baixo, tá? O que é isso, né? Explicando ali rapidamente, né? Eu tenho o meu negócio, eu preciso restaurar ele de forma rápida. Então, quanto menor o meu RTO, né, mais próximo a zero ali, melhor, tá? Para que essas informações subam de forma rapidamente e eu dê continuidade no meu negócio ali, sem ter muitos prejuízos, né? Se eu deixar muito tempo fora do ar, enfim, ter aquela questão de agilidade. E a QI tem, né, parcerias com grandes softwares homologados ali, né, pela nossa estrutura de GCP, como, por exemplo, o Veeam. A gente tem o Veeam, que é uma ferramenta de backup que, além de fazer DR, também é multi-cloud, né, a gente pode esquecer de falar disso. A gente tem o Active, que está dentro do Google, né, que é uma ferramenta de backup e DR também. O Google Cloud Backup DR, o Cloudate e o VMware, né? Aqui a gente está falando um pouquinho da estrutura do GCVE, né? Que também é uma estrutura de DR ali para a estrutura VMware, né? Eu consigo replicar exatamente a minha estrutura VMware, trazer isso para a nuvem, tá? Nativo ali, deixar exatamente igual, então de forma muito tranquila, com essa estrutura aqui do GCVE. E o que é o Cloud Backup DR, né? Ele é uma estratégia em que aqui aproveita uma arquitetura distribuída, né? Sempre respeitando ali a questão, né, de escalabilidade. Então, quando a gente trabalha com Cloud Storage, a gente tem essa questão ali, né, de ser escalável ali e centralizar as cargas de trabalho ali de forma concisa, né? E, novamente, não esquecendo de olhar esses indicadores de RPO e RTO, que são extremamente importantes. E os desafios, né? Montosa, eu posso fazer sozinho? Pode fazer sozinho. Você pode ir lá, instalar a ferramenta, implementar, mas aí você vai ter algumas questões ali que a gente também coloca para vocês fazerem uma reflexão, né? Então, quais são os desafios de proteção dos dados ali, né?
experiência de gerenciamento centralizado, então a falta de experiência ali na hora de implementar, né? Quando a gente fala de alto custo aqui também, se a gente for trazer para o lado do on-premise ali, quanto que custa um storage, quanto tempo demora para esse equipamento chegar, se eu estiver falando de um equipamento, normalmente esses equipamentos são importados, né? A gente tem aí dados que demoram 6 meses, 1 ano para chegar o equipamento aqui no Brasil, né? Às vezes a ferramenta legada, ela não tem um RPO e um RTO tão calibrado assim, então demora mais tempo para fazer o backup, né? É um sistema mais arcaico, mais antigo, não está tão moderno ali a minha estrutura. Às vezes eu tenho que usar múltiplas ferramentas para chegar no resultado e acaba ficando mais caro, tá? Então esses são alguns desafios aí que a gente traz para vocês. E quais são os benefícios de utilizar aí o Cloud Backup DR, né? Os serviços são de profissionais especializados, né, que evitam ali a questão de redução do risco comercial também como custo, né? Então, na hora de implementar ali, na hora de colocar o backup para funcionar, né, a gente tem consultores, engenheiros, arquitetos, pessoal que vai estar fazendo ali toda uma análise do seu negócio junto com vocês, né, para implementar a melhor solução possível. E aí, na hora de implementar isso, junto com o cliente, trazendo tua equipe, treinando tua equipe, fazendo de forma inteligente, né? E aí, sim, aí você tem os benefícios, né? Uma oferta integrada ali, um suporte, né? Com cargas de trabalhos híbridas, você consegue também. O RTO e RPO bem baixo. Um amplo aspecto de suporte de cargas de trabalho aqui, a gente está falando de não só de dados, tá? Mas eu posso também trazer a minha estrutura, então tá fazendo cópias de VMs ali, não só de bancos de dados e sistemas de arquivos, mas também de VMs. E uma solução única, né? Então eu deixo de ter várias soluções ali, né? Até coisas legadas e começo a ter uma coisa mais centralizada ali, tanto para o meu backup como para o meu DR, tá? Algumas arquiteturas sugeridas, pessoal, aí dentro das ferramentas que eu mostrei ali, eu não vou entrar muito no detalhe, mas quem quiser, tiver curiosidade em conhecer as ferramentas que eu vou estar mostrando aqui, pode entrar em contato com o Lucas, né, a gente marca aí para falar sobre isso, não tem nenhum problema, tá, eu sei que aqui tem que dividir espaço com vários colegas, né, então a gente acaba passando um pouquinho rapidamente as informações, mas fica aí o contato, tá? Para quem quiser aí saber um pouquinho mais sobre backup, DR, entender como que eu implemento, fica à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? E assim, a característica que eu trago aqui do Actif, né, ela reflete muito nas outras ferramentas, né? Que é o quê, né? O que é o Actif? O Actif é uma ferramenta SaaS, ele está lá no Marketplace do Google. Como que funciona, né? Eu tenho meu on-premise ali, e aí eu vou lá na nuvem, subo um appliance, né? Uma estrutura, uma VM. Depois que eu subo essa estrutura, automaticamente ele já cria para mim ali um cloud storage, né? Um storage já configurado com as políticas de retenção. Depois, como que eu converso com o meu on-premise, né? Instalo um agente aqui que ele vai conversar com a minha estrutura, automaticamente já fala com o meu appliance aqui e eu já consigo fazer os backups diretamente no Cloud Storage. E por fazer isso, né, a ferramenta acaba se tornando baixo custo, né? Porque a gente sabe que o armazenamento no Cloud Storage ele é bem baixo ali, então você acaba tendo essa questão. E o Actif também conversa com uma estrutura GCVE. Então, se eu quiser instalar o Actif para fazer toda essa estrutura de backup e quiser puxar aqui uma perninha, né, e subir lá o GCVE para ter o meu DR na nuvem, eu também consigo fazer com essa ferramenta, tá? E aí a gente tem aqui o GCVE, né? Aqui se representaria assim a estrutura on-premise, né? Os meus VMers, né? É o mesmo processo, subo um appliance, né, configuro esse appliance ali na nuvem, já vai ter o meu console ali, né, que eu consigo visualizar a minha estrutura, e conversa diretamente com o meu on-premise aqui. Através de um console eu já consigo visualizar as minhas VMs e subindo isso para a nuvem e descendo à medida que eu necessite.
e funciona também, obviamente, como um DR, né? Se essa estrutura morre, essa estrutura aqui vai ser exatamente idêntica a essa, e aí já dou continuidade do negócio, tá? Então, aqui seria o GCVE. Falando um pouquinho de Vim, né? O Vim dispensa muito aí apresentações, uma ferramenta extremamente robusta. A diferença do Vim é que ele também, se você tem ali um console já instalado no seu on-premise, você consegue gerenciar essa estrutura na nuvem, né? Então, você sobe seus repositórios ali no Cloud Storage, né? Então, você tem ali condição de fazer o backup já para a nuvem dentro do teu on-premise ali. E quando você sobe também a estrutura do console na nuvem, você gerencia o teu on-premise ali. Então, ela tem essa flexibilidade, né? Mas o processo é o mesmo ali, né? Você sobe uma estrutura, instala um agente que vai conversar com essa estrutura física e fazer a comunicação com a tua nuvem ali. E aí, à medida que você subiu essa estrutura, é muito tranquilo para fazer os backups, né? E a replicação de VMs também, se for o caso aqui do Vim, tá? Falando um pouquinho de framework de atividades, né, que aí traz ali uma consolidação e limitação do escopo, então é definido junto com o cliente, junto com o time de arquitetura ali, é a melhor forma para definir esses entregáveis, né, tem a questão da matriz de responsabilidade ali que é aplicada, né, define-se uma estratégia de entrega em ciclos, né, de entrega ali, né, do menos crítico para o mais crítico, né, vamos dizer assim, é montado um cronograma junto com o cliente, e a gente tem uma comunicação que é feita através dos status reports ali, o cliente fica sabendo, né, do que vai, dos passos que vão sendo dados, né, e muito do que o Renato falou, design, deploy e transition ali. E aí a gente faz algumas perguntas aqui, né, na hora que está fazendo essa implementação para o cliente, né, para entender o negócio do cliente mesmo, né, entender cada detalhe ali, tomar devido cuidado para fazer essa implementação. Todas essas ferramentas que eu mostrei, elas conversam muito bem com esses bancos aqui, né, então a gente está falando ali de MySQL, do Postgre, MariaDB, SQL Server, né, tem todos os sistemas operacionais também, elas atendem, MongoDB aqui também, tá? Dentro dessa operação da QI, uma coisa que é bacana, além do backup, do restore, do report, tudo isso que a gente está falando, né, são os testes de gerenciamento de dados. Montosa, não tem equipe, não tem o braço suficiente para fazer isso, cara. Então, aqui na QI, a gente tem condição de atender vocês nesse quesito também. Tá? Então, por exemplo, poxa, eu faço backup, né, mas eu não consigo testar esses backups. Eu até posso criar um plano ali, mas como que funciona? Então, a gente ajuda também vocês nessa jornada aí, né, como eu falei, de estar... Porque, assim, o backup está sendo feito, mas eu sei se ele está funcionando? Como que eu sei? Quando eu crio um plano ali de backup, né, uma política de plano de backup, para restaurar isso de tempos em tempos, né? E aí mostro, eu não tenho braço, não consigo fazer. A gente ajuda vocês nessa questão. Tá? E aí aqui a gente tem o nosso PDCA, que é o Planejar, Desenvolver, Checar e Agir, né? Ou seja, melhoria contínua. Faço a implementação do backup, acompanho, checo junto com o cliente e vou trazendo ali a melhoria contínua do ambiente do cliente, né? À medida que vai crescendo. Então, o gerenciamento do storage, será que tem uma política ali de retenção correta? Será que tem um life cycle ali para ir apagando os dados mais antigos? Será que isso está sendo olhado dessa forma? Então, todo esse cuidado, né? Porque isso também gera custos, né? De certa forma. Né? Então, está sendo feito, está sendo implementado da forma correta, a gente tem condição de estar ajudando vocês nessa jornada. Lucas, eu acho que é isso, cara, que eu tinha para falar. Foi um pouco até rápido, eu acredito, mas, pessoal, novamente, a gente fica aberto aí, né, para vocês poderem, se caso alguém, fiquei interessado, quero implementar backup, tenho dúvidas, quero fazer, não sei como, né, entre em contato com a gente e a gente vai estar auxiliando vocês nessa questão, tá bom?
Excelente, Montosa. Obrigado pela sua contribuição. Jorge, agora é contigo, amigo. Vamos lá, então. Pessoal, muito bom dia. Eu vou apresentar por aqui, tá, Luquinhas? Bem, já deve estar aparecendo aí para vocês. Eu sou o Jorge Oliveira, eu sou especialista em inovação na nuvem, trabalho com Workspace. Bem, a gente viu muito conteúdo bacana, né? E agora a gente vai ver também um pouquinho de cases de sucessos, né? O Workspace, por si só, é uma ferramenta extremamente completa, ajuda vários segmentos, né? E ele é um mundo de possibilidades, né? Então, eu falo que melhor que a gente conhecer a solução é ouvir sobre os cases de sucesso da solução, né? Então, eu trago aí para vocês 2 cases de sucesso, e a gente vai ver também um pouquinho um novo produto que foi lançado aí, faz um complemento com o Google Workspace, né? O Renato falou ali que o futuro a gente trabalhar com o menos possível na parte de desenvolvimento, e isso é verdade, né? Nem todo mundo desenvolve, quando a gente desenvolve é algo um pouco custoso, né? E nem sempre todas as aplicações cabem na mesma carinha que a gente precisa dentro da nossa organização, né? A aplicação que a gente quer desenvolver, às vezes, não existe no mercado, existe sempre algo que se adapta à nossa realidade, né? Bem, então vamos falar do case de sucesso da Wallfair, né? A Wallfair, para quem não conhece, ela é uma loja de comércio eletrônico que vende móveis, né? Produtos de decoração, acessórios para casa de jardim. Ela tem mais ou menos 15 milhões de produtos, com mais de 10 mil fornecedores em todo o mundo, né? Os produtos estão lá no site dela, os produtos são revendidos pelo site dela, então, assim como a Aline falou lá da Magalu, alguns outros clientes de varejo aqui no Brasil, eu trago um internacional. Geralmente, quando a gente fala de um evento assim, trago um case de sucesso para mostrar aí que não só o nosso Brasil, né, mas como o mundo todo, na questão de varejo, com o Workspace é sucesso, né? Então, como que a Wallfair reinventou a forma das pessoas trabalhar, principalmente trabalhar na pandemia, foi um desafio, né? E aí eu vou trazer um vídeo para vocês, vou mostrar aqui o vídeo para todo mundo assistir, é um vídeo extremamente curto, rápido, tá? Deixa eu só colocar a legenda aqui para vocês em português, vai aparecer também um som aqui, tá, pessoal? E é falando como que eles trabalharam. So what I really want is maybe like a love seat over there and a couple of chairs here. When a customer thinks of buying a product for their home, they're not thinking, I just want a chair. They're talking about color, about style, about space. Okay, what about that? How can we get the information that matters to our customer across in such a way that it's so simple to purchase and know it's going to fit perfect? I love it. I think we got it. Oh, I'm so excited. Wayfair is definitely striving to reinvent the way that people shop for their home. We want to help our customers all the way from discovery to delivery of their product. The couch that you're sitting on that you see in a brick and mortar store, you can kind of touch, you can feel, you can see in that space, and you can kind of imagine in the context of your home. We're an e-commerce company, so we're thinking about how we can kind of mimic the experience of something in store within a customer's home. View in Room is a feature that we've had that our customers love. It's one of our flagship features for the app. Instead of thinking about things with the technology as the focus, Google Workspace helps us to think about things with the user as the focus. It's super integral to kind of crafting that end customer experience that someone would love. We use Google Workspace inside and outside of everything we do. It makes it super simple to coordinate within documents and collaborate with our teams. All of our projects are super quick. So you get an idea and it has to become a prototype within 12 weeks. We have to have some sort of streamlined way where all of our interactions can be documented. So normally we pull up a Google Doc and we start writing out our timelines. Stakeholders are involved from the start of the idea, brainstorming through the process, and we keep them updated bi-weekly through a Meet and then Google Slides. And they can then take what we've learned and productionize it from there. My background is consulting, and consultants are in love with slide decks. We have to very clearly define a business case where we are able to prioritize what kind of business we are going to launch, what kind of service offering we are going to launch.
Google Slides gives me the creativity to provide clarity to my story, not just to the senior-most leadership, but also to my own team. The App Extended meeting is by far my favorite meeting of the month. It is all of the app developers getting together at one time to effectively celebrate app. This isn't a fancy presentation. It's like showing off and having a beer with your friends, right? Like, let's get excited about our work. Ultimately, Google Workspace allows us to collaborate with each other towards a common purpose and create a valuable customer experience. Every day, I'm inspired by my team to work a little bit more closely and a little bit more creatively. Mais um case aí para falar um pouquinho, né? Então, só para refletir sobre o case anterior, mostrar que é um produto que a gente trabalha com todos, né? O mundo se tornou um mundo mais colaborativo e mais híbrido na forma de trabalhar. Muitas empresas pararam com o ambiente de 100% em escritório, né? Muitas hoje em dia trabalham com uma forma híbrida, então precisamos prover soluções para trabalhar de modo híbrido, e isso é com que o Workspace seja, então, a nossa solução, né? Eu não digo nem ferramenta é algo muito operacional, mas uma solução, uma suíte de soluções para a gente poder trabalhar com essa nova forma, né, híbrida e contínua, tá? Assim como a gente está fazendo essa reunião, né, eu falo para todo mundo refletir. Aqui tem gente do Brasil inteiro fazendo reunião, assim como o Renato está lá em Brasília, eu estou aqui no sul do Brasil, né, tem gente em São Paulo. E como foi criada uma apresentação dessa? Feito totalmente de forma colaborativa, né? Bem, falar da Gantt também. A Gantt é uma empresa, eu trouxe duas grandes, né, do varejo internacional, é uma marca de roupa internacional, ela atua em 70 países, né, os seus produtos estão disponíveis hoje em mais de 4.000 retalhistas, e tem 583 lojas no mundo inteiro, né, então é uma empresa que usa o Workspace de forma colaborativa, né, assim como a gente está fazendo uma apresentação aqui, deve ter apresentações sendo criadas por 20, 30, 40 pessoas ao mesmo tempo, para propor uma solução. Né? Então, é isso que a gente traz como um case para que todo mundo, não só de varejo, mas em outras áreas também possam entender que é possível utilizar aí o Workspace para trabalhar de uma forma mais unida, né? Mais conjunta, mais colaborativa, tá? E colaboração é o que eu sempre falo, né? Ideias para varejo, né? Então, o Workspace ele é uma plataforma muito robusta, né? Ele tem várias soluções dentro dele e algumas ideias que a gente pode expor aí para quem já está implementando ou está implementado com o Workspace, tá? Portal de treinamento, né? Qual que é a forma mais rápida de se trabalhar e mais colaborativa? Com o Drive, né? Então, dentro do Drive tem uma suíte de produtos e a gente pode trabalhar com esses produtos tanto para interno como para externo, né? Quando eu digo interno, para nossa corporação ou trabalhar com os nossos clientes, fornecedores, né? Pessoas que vão estar em todo esse ciclo conjunto, tá? Então, o portal de treinamento, né, para a gente pôr informações para novos colaboradores. Então, você adquiriu um novo sistema, adquiriu um novo processo, mudou algo dentro da organização, qual que é a melhor forma de multiplicar esse conhecimento? Dentro de uma solução que seja web, né, e todos tenham acesso de uma forma segura, né, a gente viu um pouquinho de segurança ali, falou que os dados de segurança não estão muito favoráveis, então, qual que é uma forma segura hoje de trabalhar? Né? Uma solução que tem uma segurança extrema. O Workspace é uma solução de segurança extrema, né? De ponta a ponta. Então, podemos colocar lá um portal para fazer treinamentos internos, certificações, né? Um portal que você também possa gerar seus produtos para quem está entrando no seu negócio, um portal em que seu fornecedor pode colocar informações, tirar informações, visualizar informações, tá? E tudo isso de uma forma bem simples, né? Sem trabalhar com desenvolvimento, tá? E toda essa parte, né, de low code também a gente pode trabalhar no mundo de relatórios, né? Assim como a gente cria as interfaces para trabalho, a gente precisa gerar informações. Será que esse portal tem gente que acessa, né? Será que tem informações suficientes, feedback sobre esse portal, né?
Então, a gente pode criar ali um Looker Studio, por exemplo, para que gere essas informações e o pessoal ir trabalhando na sua solução diretamente, tá? Aqui mais 2 cases de sucesso, ó, trouxe mais 2 Google Sites para vocês verem, né? É um Google Sites aqui que mostra um pouquinho de um planograma para a loja, então vão ter produtos, localização, né? Vocês podem colocar o inventário dentro desse Google Sites, tá? Ou um outro site mais para venda do seu produto web, colocar os seus produtos, cores dos produtos, tá? Criar uma solução que eu já vou dizer, por exemplo, de tracking, né, do produto que está sendo vendido também. Então, tudo isso de forma 100% Google, tá? Um catálogo interativo, né, assim como já fui em loja, já vi esse catálogo interativo, é maravilhoso, né, aqui ele é feito em sites, é provido na loja para que a pessoa tenha um acesso e clique no produto que ela queira adquirir. Google Sites é algo responsivo, então dependendo do monitor ou do sistema operacional, do que ele for utilizar, hoje em dia a solução é 100% responsiva para o que está sendo aberta, né. Manual digital. Então, se você tem uma organização que precisa colocar manuais, documentações, expor isso de uma forma simplista, de uma forma rápida, a gente pode usar o Google Drive, tá? E de forma segura, né? O Google Drive, ele é extremamente seguro, você tem toda a governança da informação, rastreabilidade, é o que a LGPD hoje em dia pede, né? Que a gente tenha tanto a segurança como a rastreabilidade da informação, tá? O Google Formulário, né? O campeão aí da internet de pesquisas, né? Todo mundo tem alguma pesquisa feita em Google Formulário hoje em dia, ou algo feito em Google Formulário, né? E assim como a gente pode utilizar para o nosso negócio, o Google Formulário, no mundo corporativo, você tem toda a rastreabilidade e segurança também dentro do seu negócio, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho desse sistema que a Google, né, hoje está incorporando no Workspace, tá? O AppSheet. O AppSheet, ele veio para simplificar, como eu disse, às vezes a gente tem ideia de um negócio, então quando você tem uma ideia de um negócio, principalmente no varejo, você tem que pensar em vários pontos, né? Segurança, custo, e aí você faz o quê? Hoje a melhor coisa é sair para o mercado e procurar uma aplicação SaaS. Por quê? Desenvolver é realmente algo muito caro e leva muito tempo, né? Então, eu vou e adquiro uma solução SaaS de mercado. Um exemplo bem prático, né? Algumas empresas precisam de CRM, né? Ou quase todas, né, em sua totalidade, né? Precisam de um CRM, um RP, né? E o que a gente faz? Adquire no mercado, né? Mas nem sempre elas se adaptam totalmente ao seu negócio. Eu já vi acontecer isso, e o que as empresas fazem nesse quesito? Tem que criar dentro de casa, né? Então, aí vem um AppSheet ajudando e facilitando isso, né? E ele traz, tem até uma frase que o pessoal coloca nessa apresentação de AppSheet, que é, o próprio Chris Herton, o CEO da GitHub, ele fala, o futuro da codificação é não codificar nada, né? A gente realmente criar uma aplicação, ou pedir para uma IA criar uma aplicação da forma com que a gente precise, né? E aí, pensando em criar uma aplicação, de novo, quando eu falo em criar uma aplicação, leva tempo, né? Você não sabe quanto tempo vai levar a sua aplicação. Então, para fazer isso, você precisa, às vezes, trazer um gerente de projeto, trazer as pessoas que vão trabalhar o desenvolvimento do seu projeto. Então, o AppSheet ele veio para isso, para tentar quebrar esse ciclo aqui, ó, sair do especificações de projeto, equipe de dev, código, né? Criar front-end, back-end de aplicação, colocar módulo de segurança, é tentar facilitar o negócio. Você tem sua ideia, sai do papel, vai direto para ele, né? Então, isso que a gente tem que aprender, é a solução, não ficar trabalhando realmente com várias variáveis durante isso, né? Luquinhas, eu sei que estamos apertados de tempo, né? Mas eu vou correr aqui, tá? Bem, pessoal, como eu disse, é bem resumido, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, né? E o AppSheet, ele tem muita coisa, tá? Ele é um módulo, assim, extremamente grande. Eu trago uma pincelada para vocês, é falar que é um universo possível, tá? Ele integra com todas as soluções do Workspace, ele é feito para a gente poder criar e conectar em bancos de dados, aplicações de API. Por exemplo, poxa, eu quero criar uma aplicação de controle de estoque.
a minha cara, a cara da minha organização, né? Então, que as pessoas vão ter acesso, é simples, tem um módulo do chatbot integrado, tem tudo dentro dele. Não preciso ficar procurando soluções de mercado. E toda aplicação, ela precisa salvar informações, né? E ler informações. Então, o AppSheet, ele precisa de uma fonte de dados, tá? Então, essa fonte de dados, ela pode ser de vários locais. Ela pode ser bancos de dados, como SQL Server, MySQL, Postgre. Ela pode ser um API ou uma API, né? Aportuguesando. Então, podemos se conectar, por exemplo, num Salesforce, mandar informação para lá, tirar informação para cá, tá? E onde que eu posso usar isso? Em todas as frentes, né? Então, casos de uso aí que a gente pode trazer, por exemplo, um portal digital, tá? Eu vou abrir umas duas aplicações rápidas aqui para vocês verem. Portal digital, operação para negócio, força de trabalho na linha de frente, que seriam, por exemplo, rastreabilidade. Todo varejo, quando você compra algo, por exemplo, você quer saber como que está lá o status do seu pedido, né? Está processando, gerou nota, já saiu, onde está, qual que é a localização. Então, podemos criar aplicações de várias frentes, né? Aqui tem, e todos esses aplicativos que eu vou mostrar, uma coisa bem valiosa para todo mundo, são públicos. Se você quiser fazer cópia, fica à vontade, tá? É para vocês que forem utilizar o Workspace, né? Pode clicar, criar e pegar a aplicação, moldar a sua carinha, aprender com ela, ok? Aqui a gente vai ver duas aplicações que eu vou trazer mais na prática. Vamos lá, vou abrir aqui. Ok. Então, tudo aqui, ó, gente, se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade, tá? Cada uma dessa daqui é uma aplicação. Elas estão todas disponíveis aqui no template do AppSheet, né? Então, vou fazer uma cópia aqui de algumas aplicações para vocês verem como é simples, né? Ó, dentro da apresentação mesmo, um check-in de visitante, né? Como que é uma aplicação de check-in de visitante? Ó, então, peguei aqui um template, tá? Um template público aqui do próprio Google, clico, eu posso fazer uma cópia e customizar a aplicação para mim. Eu vou criar a aplicação aqui só para a gente ver, vou colocar em português também, tá? Ó, então essa é a carinha do AppSheet, é um sistema low-code para a gente poder trabalhar. Então, tela do meio, trabalho com os dados, né, a personalização dos dados. Canto esquerdo, personalizo a página do jeito que eu quero que fique minha página. E canto direito, eu vou ver como fica a aplicação aqui, ó, para os dispositivos, né? No caso, eu vou abrir aqui a aplicação para a internet. O que é legal? Se eu crio uma cópia dessa aplicação, eu posso instalar ela para Android e iOS. Então, vocês, além de criar para trabalhar de uma forma digital, pode criar para implantar nos dispositivos da empresa, tá bom? Não precisa trabalhar com o Google Play ou o Apple Store diretamente. A publicação é direto no AppSheet e o AppSheet faz uma publicação ele mesmo dentro do aplicativo dele no Apple Store ou no Play Store, tá? Aqui eu fiz um lookup só para olhar essa aplicação aqui de novo visitor, né? Visitante, é uma aplicação para visitantes, né? Cheguei dentro da empresa, aí no escritório de vocês, quero fazer uma visita presencial. Então, vocês vão cadastrar aqui os visitantes, ou pode pedir para o visitante, por exemplo, se cadastrar direto em um tablet na portaria, né? Então, quando que eu estou visitando? Hoje é dia 3, 10, 3. Esse campo aqui é tudo customizado, tá? 11, 23. Então, quem que é meu host, quem que vai me aguardar lá na portaria? Isso daqui eu posso mandar um e-mail, por exemplo, imagina, quero mandar um e-mail para o Peter, né? O Jorge acabou de chegar, vou mandar um e-mail para ele, falando que eu já estou lá na portaria, né? Então, aqui ele vai mostrar quem já está lá aguardando, quem ainda vai chegar, tá? Então, é uma aplicação que a gente realmente customiza à vontade, né? De novo, tá pública, tá, pessoal? Pegar aqui uma de coleta de pedidos rapidamente também. Essa de coleta de pedidos é
maravilhosa. É muito boa mesmo também, ó. Já testei ela aqui, minha esposa tem um pequeno comércio, é muito legal. Vou abrir aqui a aplicação web. De novo, eu não fiz cópia dela, né? Só estou dando aqui uma olhadinha na aplicação, ó. Então, entregas que podem ser confirmadas, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, o nome do cliente, rastreio, onde está saindo, tempo de coleta, tudo isso por aqui, tá? Eu vou correr que eu estou sem tempo, né? Vamos lá. Então, tem outras aplicações aqui, ó, serviço de campo, despacho, entrega de campo, ferramentas para escritório, né? Então, integração de funcionários, inspeção de veículos, inspeção de colheita em campo, né? Se você quer dar um tablet para alguém fazer uma auditoria presencial, mandar as informações diretamente para um Google Planilha, tá? Kanban, ferramenta de Kanban, né? Uma ferramenta de Kanban, a gente sabe o custo dela hoje de mercado, né? Tem várias em mercado. Então, pode fazer a cópia dessa, ela já está completinha também, ó. Quem tem um Workspace, de novo, tem um Workspace, vem aqui, ó, dá um copiar e customizar a aplicação. Pega para vocês e deixa a carinha e o processo que vocês forem utilizar internamente, né? A aplicação de Kanban. Enquanto ela vai abrindo aqui, ó, not started, in progress, complete, tá? Quero colocar algum trade detail novo, né? Quero visualizar algum desses daqui. Posso adicionar um novo projeto, exemplo, projeto A. Isso aqui já está tudo pronto, né? Startou, save. Então, veio para cá. Posso pegar, colocar para outro mundo, né? Portal de recursos humanos, integração de novos funcionários, rastreador de presença. A gente tem muita solução pronta, tá? Já no mercado para quem utiliza aí o Google Workspace. Se eu ficar mostrando aqui aplicação por aplicação, a gente vai ficar algumas horas, né? Mas o intuito é dar uma pincelada para que vocês conheçam e sintam-se à vontade aí para realmente se aprofundar nesse mundo novo de AppSheet, tá? É isso aí, Luquinhas. Terminei. Corri, mas terminei. Excelente, Jorge. Obrigado pela sua contribuição. Pessoal, reforçando, né, acho que o que eu mencionei aí durante a abertura, nas pausas aí de trocas entre os interlocutores, a gente está à disposição aí, caso vocês queiram aprofundar um desses itens, né, mais no detalhe. A gente espera muito aí, né, que tenha sido um conteúdo bem enriquecedor. E fica a pergunta aí, tem alguma dúvida? Alguém gostaria de contribuir com alguma questão aí? Eu estou tanto olhando os recursos aqui de chat, né, de perguntas e respostas, e a princípio não tem nada. Então, se alguém quiser levantar a mão para fazer alguma contribuição ou tirar alguma dúvida do conteúdo que foi passado, a gente está à disposição, tá? Legal, pessoal. Então, só encerrando aqui. A princípio, acho que é isso. Deixa eu ver se não tem mais nada. Queria agradecer a todos, né, pela presença e nos vemos numa próxima oportunidade. Então, um grande abraço aí para todos. Excelente terça-feira. Obrigada, pessoal. Até mais. Valeu, gente.